Saudações, hoje é a noite de 10 de janeiro de 2023 e estamos aqui mais uma vez para tocar no incontornável assunto dos eventos que estão ocorrendo neste país, que são, sim, operações orquestradas com o objetivo de promover uma desestabilização com vista a um golpe de Estado. Se vai dar certo, que eu acredito que não vai, é uma outra história, mas que tem essa pretensão, sim. E quem está por trás desses movimentos? Um bando de retardados mentais? Um bando de acéfalos? Bolsonaro? Não. Mais do que nunca, eu vou repetir a tese que eu tenho defendido desde sempre, só que agora está tão escancarado que está ficando assim verdadeiramente vexaminoso alguém não vê-la. Quem está por trás dessa operacionalidade desses movimentos é o alto comando das Forças Armadas. Isso agora ficou totalmente evidente. Não tem outro motivo para eles terem mantido essas pessoas aquarteladas em frente aos quartéis. Não tem outro motivo para terem sido coniventes em deixar grupos que estão evidentemente pedindo uma ruptura institucional, movimentos que não tem nenhuma forma de serem defendidos no sentido de uma manifestação pacífica, porque uma manifestação pacífica, democrática, entre aspas, não pode reivindicar uma ilegalidade. Há previsões constitucionais a esse respeito. Mas era até difícil de entender o sentido. Você poderia atribuir, eu cheguei até a atribuir a pura e simples covardia, incompetência, mas hoje está claro que não, que foi uma estratégia. Porque não houve ação dos militares, nem mesmo quando os bolsonaristas tentaram invadir a residência dos oficiais generais após o pronunciamento de Mourão. Por que eles continuaram permitindo e deixando isso? E as revelações que estão surgindo aí a todo momento deixam absolutamente claro que eles são os arquitetos que estão por trás disso. Vejamos qual que é a declaração que eu fiz sempre, já tem muito mais de um ano, de que, assim, um plano com o objetivo de colocar militares de volta no poder, ainda que temporariamente, ou pelo menos que eles organizem o poder em si. Já tiveram, em parte, a execução desse plano, colocando Jair Bolsonaro no poder. O alto comando cooperou com isso. Na época, o comandante-geral das Forças Armadas, o general Vilas Boas, deixou muito claro a sua participação nesse processo golpista. Bolsonaro assumiu, encheu os poderes de militares lá dentro, militares que agora ficou totalmente evidente que não estão sequer se dispondo a se submeter ao novo comandante-em-chefe das Forças Armadas, com esses atos de insubordinação generalizados. E o que é que nós vimos? Vimos o nosso Capitólio brasileira, né, constituído em sua maioria esmagadora por uma horda de débeis mentais, não tem a menor dúvida, tão idiotas, tão estúpidos, que têm a cara de pau de se colocar, fazer live, se mostrar na internet, sendo que alguns deles até mesmo são indivíduos que estão em determinadas empresas, em determinados órgãos públicos e vão ser demitidos, vão perder o emprego. Mais de 1.500 presos, a pessoa que se ferrou, só que um detalhe. Um fato absolutamente revelador que foi denunciado desde o primeiro momento, mas que eu demorei a acreditar, demorei até a entender, foi que quando, assim que foi instituído a intervenção federal, e que foi dada a ordem de recolher o acampamento golpista, o que aconteceu quando a polícia chegou lá, os militares impediram a entrada da polícia para fazer o desalojamento. Tem até uma boa desculpa, sabe? Porque realmente foi aquele negócio no meio da madrugada, pode ser meio complicado, mas esse é o fato. A polícia chegou lá com o objetivo de começar o desmonte daquelas instalações ali na frente do quartel, e o alto comando militar não deixou, isolou e fechou. E disse que só ia permitir a partir das 8 horas da manhã. Para quê? Por quê? A explicação que todos estão levantando, inclusive vou até linkar a excelente live do Fernando Horta, aí, né? É que muito simples. Durante esse tempo todo ali, essas 8 horas que demorou, foi suficiente para que eles removessem as pessoas mais importantes para eles, inclusive a denúncia de que há até parentes de militares, inclusive esposas, filhos de militares diretamente envolvidos. Deu tempo deles removerem o armamento que estava naquele acampamento e promoverem o sumiço de determinadas pessoas, cuja a prisão seria extremamente problemática, porque por meio delas se chegaria às claras digitais
do alto comando militar. Então, quando começou a desocupação de manhã cedo, tudo que tinha de importante já tinha sido eliminado. Então, o que foi preso? Quem foi preso? Na sua maioria, um bando de imbecis que tem muito pouco a revelar. Estão lá presos, lá aqueles milhares, muitas senhoras, pessoas, e que realmente tem pouco a acrescentar. Tem que estar preso mesmo, são um bando de canalha, um bando de imbecis que não merece respeito. E estão sendo maravilhosamente bem tratados, mas como estão sem lá os seus confortos, seus luxozinhos, apesar de ter passado 2 meses tomando sol e chuva num acampamento, estão lá se vitimizando, tudo de celular na mão, que não tinha nem que estar com o celular, fazendo vitimismo. Mas também, já espalhando mentira deslavada de que já morreu gente, então não para essa palhaçada. O pessoal tem que ser preso, tem que ser punido mesmo. Mas ainda assim, é preciso deixar claro que eles são raia miúda. Porque os verdadeiramente problemáticos, esses foram evacuados. E quem são? Bom, voltando aos eventos de lá, por incrível que pareça, é verdade que havia infiltrados lá dentro daquelas manifestações. Só que não é infiltrados petistas, não, meu Deus do céu. É de uma demência. O bolsonarismo, por mais que a gente já esteja falando nisso há muito tempo, mas ele continua sendo capaz de surpreender o seu grau de degeneração, de depravação, de deformidade cognitiva, que ele engendra e aumenta cada vez mais, a ponto de dizer que ele é militante petista infiltrado para fazer bagunça. Vamos pensar se faz algum sentido, só para a gente pegar o básico, o elementar sobre isso. Bem, manifestações, é comum que pessoas realmente se infiltrem com objetivos de 2 objetivos possíveis. Um deles, radicalizar a manifestação, porque muitas vezes a maioria das pessoas está disposta a ir só até um determinado ponto, mas tem um pequeno grupo que quer ir mais além. Então esse grupo se infiltra para forçar, causar tensões, animosidades maiores, para que a manifestação tenha impactos mais relevantes. E claro, tem aqueles infiltrados que são do viés oposto, que tem o objetivo de desmoralizar a manifestação. Isso aí também tem 2 abordagens distintas. Uma é incitar a violência policial para que a polícia reprima com maior violência os manifestantes, e outra é aumentar o grau de vandalismo para que com a depredação se desmoralize a manifestação em si. Vamos só pensar nessas possibilidades? Evidentemente, há muitos bolsonaristas que anunciaram escancaradamente que o objetivo era fazer vandalismo, sim. Eu até acredito que a maioria deve ter ido lá pensando em fazer uma ocupação pacífica, que poderia ter sido feita, poderia ter simplesmente entrado lá nos salões, pegar todo mundo sentadinho lá, a ocupação, isso acontece. Há um tempo atrás fizeram uma ocupação na Universidade de Brasília, quebraram nada. Também até danificou uma coisa lá pelo acidente, mas não teve sem vandalismo. Eu já participei de ocupações em algumas situações, inclusive em escolas, inclusive na sede da minha empresa, ninguém quebrou nada. Então isso poderia ter sido feito. Isso daria um grande movimento, uma grande ênfase. Acontece que teve gente que anunciou claramente que ia ter um grau de radicalização maior. E aí é aquele detalhe. Quando você tem uma massa de pessoas se movendo, a inteligência dessa massa é muito abaixo da média. Olha só, uma multidão de 100 pessoas não tem uma inteligência média, aritmética das inteligências de cada um, não. É muito abaixo. Porque uma massa, ela se comporta de uma forma mais instintiva. Durante uma multidão, principalmente com esfervescendo, é muito difícil você fazer discurso, é muito difícil você fazer ouvirem, mas é fácil transmitir emoções. Basta alguma coisa, um grito, uma ameaça, as emoções contagiam muito rapidamente. Então a massa é muito fácil de incitar. Se você está movendo 3, 4, 5 mil pessoas em direção a um local, no mínimo, você tem que assumir o risco de que as coisas vão degringolar. E outra coisa também, principalmente quando você percebe que não há, veja só, não há uma estrutura de contenção ali. Quando havendo essa estrutura, já tem uma certa tensão, uma certa prudência para que você não evite entrar em conflito. O que a gente viu? Nós vimos uma polícia absolutamente desmobilizada, meia dúzia de gato pingado, que simplesmente deixou os manifestantes entrarem. Ou seja, não houve contenção. O que significa que numa situação dessas, passa a mensagem clara de impunidade. Então, basta um maluco resolver fazer alguma besteira qualquer e vai ter quem siga atrás. E aí começou o quebra-quebra. Agora, veja só, se fossem alguns infiltrados, por que todo mundo foi atrás? Se você for ver o tanto de pessoa que vandalizou. Pode até ser que alguns infiltrados deram início ao vandalismo, mas imediatamente depois vai em sequência o que aconteceu com os imbecis, filmaram o vandalismo, posaram. Então, quer dizer que cada um desses que publicou
nessas redes sociais, as cenas do vandalismo, elogiando, achando lindo, achando maravilhoso, é tudo infiltrado petista também? Você vê a demência das pessoas, ainda que todos que vandalizaram fossem infiltrados, os que aprovaram o vandalismo não são. Então eles corroboraram, eles legitimaram. E não é um fato. Esses infiltrados, evidentemente, não tinham intenção, por exemplo, de desencadear uma reação da polícia, porque nem teve reação da polícia. Então eles só poderiam ter duas opções. Uma delas é aqueles radicalizados, nós sabemos que tem radicais lá dentro, sempre teve pessoas agressivas, esse pessoal espancando jornalista, agredindo agente de saúde, agredindo vários profissionais que sempre vão lá, agredindo até jornalista estrangeiro. Sabemos que tem gente que armou bomba para explodir coisa. Sabemos que o bolsonarismo já matou gente por vários motivos fúteis. Já deram tiro em casa de família que estava comemorando a vitória do presidente Lula, matando criança, inclusive. Nós sabemos que existem esses canalhas. E você acha que em 5 mil desses desgraçados marchando lá não ia ter nenhum desses radicais ali, que não fazia esse tipo de merda? Portanto, a única possibilidade de sobrar alguma coisa é aquela de que alguém poderia dizer sim, são infiltrados com o objetivo de desmoralizar o movimento. Isso aí pode até ser. Agora, pensa bem, se tiver gente fazendo isso, você não vai ter como detectar, você não vai ter como saber. Você acha que o cara vai chegar lá com uma bandeira do PT? Você pensa, acha que no meio daquela multidão alguém vai ter coragem de erguer uma bandeira do PT? Meu Deus do céu, você tem que ser retardado mental, mas não basta ser retardado, tem que ser canalha para dizer uma bandeira dessas. Os próprios sujeitos que foram acusados de ser infiltrados e foram presos foram prisões que foram feitas pela polícia que não prendeu uma montoeira de vândalo. Então, porque se eles fizeram essas prisões desses supostos infiltrados, por que deixaram aquilo ali acontecer daquela forma? Não teve nenhuma outra prisão. Porque ali foi orquestrado, meu amigo, com a participação de agentes da força policial para gerar essa narrativa dos tais infiltrados. Agora tem um detalhe, existiram infiltrados sim, só que esses infiltrados não são infiltrados petistas porcaria nenhuma. São infiltrados colocados quase que certamente, 99% de chance, pelas próprias Forças Armadas, porque eles agiram estrategicamente. Enquanto o bando de imbecil vandalizava, alguns foram cirurgicamente em determinados locais e recolheram armamento, recolheram HD, recolheram documentos e uma série de coisas que estão desaparecidas até agora e que têm objetivos claramente estratégicos. Quem foram esses? PsyOps, operações especiais de quem? Do Exército. Simples assim. Foram esses que foram ocultados e protegidos para evitar o flagrante. O detalhe é que o plano não está correndo da forma como estava previsto. Por quê? Porque, como eu disse antes, a ideia era deflagrar um estado de calamidade, um estado de ameaça, para que se pusesse lá uma intervenção militar. Pode ver que o governo de transição, ainda em dezembro, estava evitando falar em terrorismo. Por quê? Porque isso poderia desencadear essa intervenção, nessa garantia de lei de ordem, com o Bolsonaro no poder ainda. Só que quando estava no finalzinho, que já viram que o sujeito já estava totalmente neutralizado mesmo, e começou a falar em terrorismo. E agora estou falando abertamente. Só que promoveu-se a intervenção federal, e por que não... A pergunta que eu fiz no meu último vídeo, por que não especificaram o papel das Forças Armadas? Por que não chamaram as Forças Armadas? Porque eles sabem o que está acontecendo. O governo sabe. O Lula, o Flávio Dino, o Alckmin, esse pessoal sabe, eles perceberam esse jogo. Que o objetivo dos militares era esse mesmo, eles serem colocados numa situação de intervenção para que acabassem assumindo o poder indefinidamente. E tem uma estratégia por trás para evitar que isso aconteça. Por que não tem como funcionar nessa modalidade normal? Não tem como ter o golpe de Estado no estilo década de 60, 70. Primeiro, porque não tem apoio internacional. E é de se desconfiar essa postura dos Estados Unidos, mas o fato é de que não tem apoio, claro, e não só dos Estados Unidos, mas de ninguém. Não tem apoio da grande mídia. Na verdade, não tem apoio nem do agronegócio, tem de parte do agronegócio, sim, mas não de todo ele, porque sabe que tem coisa a perder também. O setor financeiro é o único que não está nem aí, né? Como eu disse, o setor financeiro ele é aquele que pode apoiar, não pode porque ele ganha de qualquer jeito. Você viu os mercados reagindo, oh meu Deus, o mercado ficou assustado com essa vontade. Não, o mercado não está nem aí para nada, soma de canalha. Então esse é coringa mesmo. Mas a grande mídia, especialmente a Globo, não está a favor disso. Então isso torna muito difícil você promover uma operação, um golpe de Estado daquele estilo anterior e sabe que seria desastroso. Então eles estão tentando um meio de fomentar, de criar uma forma de tentar ascender ao poder.
Só que tá uma disputa interna e eu começo a achar que ter colocado esse patife desse Múcio lá no Ministério da Defesa pode ter sido um golpe mais inteligente do que eu pensava. Não sei, eu no começo estava achando um desastre que Lula tenha colocado esse sujeito lá. Mas talvez faça um certo sentido. Porque ele tem preso. Ele tem problemas. Ele tem. Agora sabemos que ele tinha parentes dele lá, lá nos quartéis, nas manifestações. Além de parentes de outros militares. Então já tem essa vulnerabilidade. E agora a gente começou a perceber que o papel sórdido das Forças Armadas está sendo muito evidente. As críticas agora estão se acentuando, e já tem muita gente dizendo isso abertamente. Aquilo que eu disse tem mais de um ano, já tem gente começando a dizer isso agora de forma muito clara, inclusive gente dentro do governo. E ninguém confia mais nesses militares. Claro que é sempre bom deixar claro que existem pessoas ali, existem alguns desses comandantes que não vão cooperar com essa situação toda, né? Mas infelizmente a maioria, assim, se eu for dizer quantos oficiais generais, eu nunca me lembro se é 14, se é 15, quantos eu não sei, mas é maioria, com certeza. Infelizmente. Talvez aquela denúncia que bolsonaristas fizeram dos generais comunistas, né, os melancias, né, que é verde por fora, vermelho por dentro, talvez aqueles 5 ali sejam os que não sejam bolsonaristas, sejam que talvez desse para confiar, mas o resto não dá para confiar. Não só generais do Exército, mas também de Marinha, de Aeronáutica, vai ser auto-evidente. Não tem como confiar nesse pessoal. Pode não ser homogêneo, mas uma coisa é certa. Tem que neutralizar isso porque esse pessoal não vai parar. Eles têm um plano de assumir o poder, ainda que não seja de uma forma direta e explícita, pelo menos um plano oculto de você tentar controlar por trás. E o meu alívio é perceber que o governo Lula, Alckmin, que aliás está me surpreendendo positivamente, se deram conta disso, estão atentos. A situação está muito delicada, mas eles se deram conta disso. Uma coisa que denuncia bastante, como que percebendo detalhes das entrelinhas, é a situação do governador, do nosso canalha Ibanez, aqui que eu já falei muito, mas esse sujeito vazou, agora foi publicada a informação de que havia um acerto entre ele e o ministro da Justiça, Flávio Dino, de que tinha um esquema de segurança pronto para esse dia, para evitar essas manifestações, e que na noite, sem avisar ao ministro da Justiça, o Ibanez alterou esse plano e removeu a segurança. E deixou acontecer isso que aconteceu lá. Isso ficou claro. O fato de Alexandre de Moraes ter caçado, mandado tirar esse cara do poder, é porque ele entendeu o que está acontecendo. Esse cara e o Ibanez, isso que a gente que faz resistência, o sindicato que faz resistência, a gente sabe que esse cara é criminoso mesmo, isso é canalha. É da pior estirpe, não é à toa que é bolsonarista. Infelizmente, a que vai assistir no ligar dele parece que é mais bolsonarista ainda, né? Mas eu não tenho muita informação sobre ela. Já caçaram, já mandaram prender o canalha do Anderson Torres, o que ele fez? O Anderson Torres foi o cara que no dia 2 de janeiro desmantelou totalmente a estrutura de segurança do DF. Aquela estrutura de segurança que garantiu que a posse acontecesse de uma forma tranquila. No dia seguinte ele chegou e desmantelou tudo. Tirou pessoas das lideranças, desmantelou tudo e foi embora e viajou para os Estados Unidos. O sujeito é um verme, é um canalha que foi ministro do bolsonarista. Não tem como. Bolsonarista não peça, é tudo canalha, a gente tem que deixar isso claro. A única desculpa de não ser canalha é ser retardado mental. Então, a única benevolência que eu posso ter. E por favor, se você está assistindo esse canal, que você é bolsonarista, vá, foda-se. Eu não tenho nenhum respeito por você. Porque entenda isso. Dane-se. Não estou nem preocupado se eu vou perder inscrito com isso, que eu não estou nem aí mesmo. Aqui não é lugar de bolsonarista. Bolsonarista é canalha, desprezível, não merece respeito. Dito isso, voltamos. Esses sujeitos não prestam, já teve. Eu espero que o Ibanez seja preso, mas eles perceberam coisas que eles estavam agindo ali em conluio com essas pessoas, inclusive com o próprio Bolsonaro, e que significa que tiveram uma visão mais precisa, porque eu mesmo não tinha conhecimento desses fatos, desses arranjos, e tudo isso foi descoberto agora. Então, graças a Deus, o governo está muito melhor, está muito mais atento do que eu esperava, muito mais esperto do que eu esperava. O que não significa que não está com encrenca, tem um problema sério por trás. Como é que vai gerenciar essa crise? Não tenho certeza. Sim, só para voltar ao tema anterior lá, eu nem duvido, isso é perfeitamente possível, que tenha chegado um não bolsonarista lá dentro, lá no meio, e tenha incitado a depredação. Pode ser, mas como é que você vai saber? Se eu fosse lá, eu vou entrar nesse mesmo vestindo lá, eu tenho camisa amarela, eu tenho camisa da seleção, pelo menos tinha, tem calça camuflada, põe a bandeira, vou lá, Lula na cadeia, não sei o que, sei lá. Daqui a pouco começa a fazer uma de merda, os caras vêm atrás de mim,
vem me seguir, né? Como eu tô falando, levava esse escudo aí pra sair quebrando as coisas lá também. Um monte de gente ia quebrar junto, daqui a pouco eu pulo fora, sumo, e aí? Eu teria como fazer isso se não tivesse quem me seguisse? Ou vou dizer que todo mundo que seguiu, que agiu nesse sentido, era infiltrado? Não, alguns podem ser infiltrados mesmo. Mas o fato, isso não muda o fato de que a multidão, no geral, não era, meu Deus do céu. A multidão foi lá e apoiou, e tanto aprovou isso que depois do quebra-quebra ficaram filmando, rindo, ostentando e se gabando. E isso não tem como negar. Bolsonaristas de carteirinha, bolsonaristas reconhecidos há anos que estão nessa militância, fizeram isso. Então não tem o que questionar. Essa é a essência do bolsonarismo em ação, com a conivência de grande parte das polícias. E sim, muita gente vai se ferrar nessa história, muito policial vai ser caçado, vai ser criminalizado, vai ser preso. A dificuldade maior é com os membros das Forças Armadas. Claro, depois desse evento todo, ficou insustentável manter os quartéis, esses acampamentos dos quartéis. Não teve jeito. Seria realmente, se depois disso, depois daquele prazo, amanhecer, se o Exército não deixasse a Polícia de ocupar esses quartéis, nós estaríamos agora, literalmente, em guerra civil. Então, não chegou a esse ponto. Mas a questão, corre o risco de chegar? Corre. Há quem diga que os eventos em Brasília meio que já estão encerrados. Agora acabaram de descobrir que fizeram atos de sabotagem e destruição de 3 torres de eletricidade do país que, por sorte, não conseguiram causar apagões. Mas houve 3 torres em locais distintos do país que foram sabotadas. Já está claro que foi a ação bolsonarista. Estão se mobilizando para atacar refinarias e atacar a distribuição. Estão fechando estradas com o objetivo de colapsar o país. O objetivo é esse. Nós estamos praticamente numa guerra já. Só não está declarado ainda porque não teve institucionalmente, por exemplo, um comando militar que tenha a cara de pau de promover uma insubordinação pior do que o seu Almir Garnier fez ao não querer prestar continência ao Lula. Então nós estamos nessa situação agora. E como é que vai ser? Por fim, um tema que é bastante interessante de ser abordado e que é bastante disruptivo e meio que inverte a situação, mas que eu gosto de observar. Poderia ser, de uma certa forma, uma previsão do próprio governo Lula, do governo Lula-Alckmin, de antevendo isso, ter facilitado com que ocorresse, para que gerasse essa situação e pudesse capitalizar para fortalecer o governo? Sim, perfeitamente. Isso poderia acontecer. Pode ter acontecido. Pessoalmente, acho que não, mas poderia ter acontecido. Mas pode acontecer por quê? Porque existe material, porque existe uma coxa de acéfalos criminosos, assassinos, disposto a fazer isso. Você não teria como construir isso do zero. Você tem que pegar um fenômeno que já está acontecendo e aproveitar. A manipulação tem que ter com o que trabalhar. Você não consegue, por manipulação, criar fenômenos do nada. Você tem que pegar fenômenos prontos que já estão dados e quanto mais caóticos eles forem, mais fácil é manipulá-los. Então, ainda que o governo tenha feito isso, ele fez isso para que o negócio estoure logo, teria feito isso, né, para que a situação estourasse logo e assumisse logo o controle. Melhor do que ficar esperando acontecer uma coisa que você não sabe quando vai acontecer. Seria um crime? Seria, mas a gente não tem como ter certeza disso, até porque, por um detalhe que a gente sempre tem que ter em mente, no fundo, conspirações estão em toda parte, mas cada cabeça é uma conspiração. Você nunca vai ter como saber exatamente quais que eram os planos dentro dos planos, porque às vezes o grupinho se reúne aqui, 10 sujeitos, e traça um plano, mas esses sujeitos, metade já tem um outro plano por dentro, outros já estão pensando em outra coisa, que se intercepta com outro grupo que traça outro plano, e no fundo, no final das contas, você não tem como saber, porque no final, o sujeito que vai executar pode ter uma outra coisa na cabeça, então não adianta você ficar com esse psicologismo barato de ficar tentando adivinhar as intenções por trás. Você tem que tratar os fatos objetivamente, pegar as melhores explicações possíveis, teorizar no sentido de qual que é a disposição mental que melhor explica determinadas coisas. Essa e aquilo ali, você trabalha com esses pontos. Mas nada disso muda o fato de que há um movimento bolsonarista, insano, louco, perverso, criminoso, incentivado há anos e anos e anos, não só pela coxa da família Bolsonaro, desses criminosos milicianos assassinos, como pelo comando militar, e isso está sendo fomentado desde sempre, e esse movimento está aí. Se algum esperto consegue
se infiltrar ali ou manobrar esse movimento é outra história, mas esse movimento está aí disposto a fazer isso sim. E você sabe que eles dizem isso abertamente. Se você conhece algum bolsonarista, você sabe disso, porque eles apoiam grande parte disso. Então isso meio que encerra o assunto. Ainda que exista um ou outro infiltrado, alguns infiltrados, ainda que exista um plano da esquerda para aproveitar isso, não muda o fato de que o fenômeno está lá pronto para ser utilizado. Se não tivesse ponto, se não tivesse a disposição, se não tivesse esse ímpeto, nada disso poderia ser utilizado para manipulação, para infiltração. Então, essa é a questão. Mas o que é mais importante, a gente não pode perder de vista quem são os verdadeiros arquitetos por trás disso. E os verdadeiros arquitetos, quer dizer, pode não ser só eles, mas os grandes operadores por isso é o alto comando das Forças Armadas, não tenham dúvida. Eles estão por trás disso, eles são os criminosos, esses são os golpistas verdadeiros e que não estão tentando se ocultar. E eu espero que o governo esteja trabalhando numa estratégia para tentar neutralizar esse pessoal, uma vez que pode não ser possível bater de frente contra eles, mas eles podem ser neutralizados. Agora, a gente tem que expor, a gente tem que dizer, a gente tem que falar em alto e bom som para quem quiser ver. Alto comando dos generais militares, vocês são os criminosos, vocês são os conspiradores, vocês são os golpistas, vocês são os canalhas, e eu sei disso e muita gente sabe disso agora. Portanto, os planos de vocês já estão comprometidos e não vão conseguir ir para frente. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 10 de janeiro de 2023. Obrigado por sua atenção.